Então vamos lá, galera. Para a gente finalizar, a gente vai falar do terceiro perfil agora. A gente já falou da ovelha, já falou da moeda, e agora a gente vai falar do terceiro perfil, que é o filho. Jonathan tá entrando, a galera tá voltando para a live. Aí Show. estamos na área novamente. Então agora a gente vai falar do terceiro perfil, que é o filho. Falamos da ovelha, falamos da moeda, agora a gente vai falar do filho. Qual é a diferença entre esses três perfis de desviado? A ovelha não sabe que está. Aliás, a ovelha sabe que está perdida, mas ela não sabe como voltar. A moeda nem sabe que está perdida. O filho sabe que está perdido, sabe como voltar. Cara, quando a gente entende isso, é uma coisa muito interessante, Jonathan. A gente não gasta tempo buscando o filho. Já parou pra ver isso? Já viu aquele Sim, ditado? Duvido que tua mãe nunca falou isso pra você. Ela tá aí na live, ela vai, tá. vai confirmar pra Com gente, né? certeza. Eu duvido que ela fala, o dia que você fez uma besteira e saiu voado, meteu o teu pé, ela falou, galinha de casa não se corre atrás. Duvido. Duvido que É, nunca nem falou isso pra precisava, você. né? Tinha aquela Havaiana com mira satélite, entendeu? Que ela atacava de longe, entendeu? E acertava, você podia se esconder em qualquer lugar, entendeu? A Havaiana te acertava e ainda te trazia de volta, entendeu? Que aí você apanhava um pouquinho mais. Cara, o filho ele tem um nível de revelação e um entendimento de Sim, quem é Deus, do que é o corpo de Cristo, da necessidade que ele tem de estar em comunhão, que por mais que ele pegue o que é dele, né, por direito, e vá embora, em algum momento ele volta. Ele exato. volta e não precisa buscar, porque ele sabe o caminho de volta. O filho sabe voltar. O filho sabe que está perdido e ele sabe voltar. Então, Exato. o pai ele tem que ter. Primeiro, ele tem que estar esperando o filho o tempo todo de volta e ele tem que ter uma vida de intercessão para que ele possa, em algum momento lá na sua, na sua aventura, né, ele possa cair em si e Sim, retornar para a casa do pai. E quando retornar, o pai tem que estar pronto para receber, cara. O Felipe Paz até perguntou a respeito do filho que ficou, né? De repente a gente até entra um pouco nessa questão, sim. mas, cara, é extremamente importante a gente ter isso em mente. Por quê? Em quem que nós vamos investir tempo no que diz respeito aos desviados? Você vai investir tempo no filho, na ovelha ou na moeda? Em quem que a gente tem que investir tempo? A gente tem que investir tempo Exato. naquele que não sabe que está perdido e precisa ser Exatamente. achado, e naquele que sabe que está perdido e não consegue voltar, que é a ovelha e a moeda. A gente precisa investir tempo Exatamente. nesses dois. Por quê? Porque esses não sabem voltar. O filho sabe voltar. E às vezes a gente quer forçar para o filho voltar, porque normalmente o filho é aquele cara que caminhou mais tempo do nosso lado, é o cara que tem mais amizade, é um cara que tem um conhecimento maior, então é um cara que Sim, você olha e fala: como que pode esse cara ter ido embora? Como que pode esse cara não estar no nosso meio? Aí a gente quer exatamente. fazê-lo voltar e a gente quer forçar a barra, mas ele é filho. Ele é filho. Deixa que no Exato. tempo que ele cair em si, ele sabe o caminho de volta e ele faz esse caminho de volta. Vamos investir na ovelha que está perdida e não sabe que está perdida, precisa de alguém para procurar. Você vê que o pastor deixa as 99 ovelhas no aprisco em segurança e vai buscar a perdida. Você vê que a mulher guarda as 9 dracmas e vai procurar a que está perdida. Agora, na hora que a gente chega na parábola do filho, o pai não vai procurar o filho perdido. O pai espera ele voltar, porque sabe que ele Sim, é filho. E ele vai voltar. O que isso fala ao teu exatamente. coração, cara? Cara, que é interessante, assim, no final da parábola, quando o filho cai em si, né? Ele volta, né? Se arrepende, né? Ele percebe que os trabalhadores do pai dele, né? Se alimentavam muito melhor, né? Do que ele ali. Ele, poxa, o pródigo, né? O texto pródigo, né? Significa alguém que desperdiça os seus bens, né? Eu já fui até uma vez ensinado, cara, que pródigo é aquele que volta, entendeu? Então, assim, toda vez que eu ouvia a parábola do filho pródigo, eu sempre pensava, é o filho que volta, né? Mas na verdade é o filho que faz besteira, né? É o Que gasta gastador, né? tudo, É o gasta tudo. esbanjador. Exatamente. Mas esse filho, ele cai em si, né? A Bíblia fala que
o pai o vê de longe, né, cara? Então, olha só, meio que, aí, como você falou, na intercessão do pai, né, o coração dele se acendeu. Então, assim, quando ele viu um pontinho de longe, ele já sabia que era o filho. Então, ele já chamou os escravos, os empregados, ó, faz um banquete aí, porque meu filho está chegando. Né? Então, o pai já está de braços abertos. Né? E, assim, o que é interessante dessa passagem, a gente pode até entrar na questão dos dois filhos também, né? Porque digamos assim, eu não vou dizer que o que ficou, né, estava desviado, digamos assim, né? Mas, assim, existem fundamentos que a gente pode tirar também dos dois perfis ali, né? Mas o pai é aquele que fundamenta e que libera o destino, né? Geralmente, até falando em pai, a Dani pediu para mandar um oi pro Estevão aí, né? Um filho também, né? Então, é... Filho! Papai te ama! então, Te amo muito, filhão! então, Estevão, você tem um tio preto, entendeu? Então, assim, vai se acostumando com isso, entendeu? É, mas, assim, o pai, ele libera o destino do filho, né? Isso vem até do nome, né? Da identidade. É o pai quem gera a identidade, né? Acredito que o Aldrin deve estar trabalhando né, esse aspecto também, né? Então, assim, aquele filho que saiu, né? Ele sabia que era filho, né? Como você falou, ele sabia que tinha uma herança, né? Que né, já estava disponível entre aspas, né, para ele, porque geralmente era dividida no fim da vida do pai, né? Mas ali ele quis né, tomar esse direito né, com antecedência, digamos assim. Né? Então, assim, ele já tinha um destino, ele já tinha um propósito de vida e ele sai. Só que, ao sair, ele deixou para trás os seus fundamentos. Né? O pai, com certeza, fundamentou ele. A gente vê isso no livro de Provérbios, né? O pai que ensina seu filho e como que o pai diz para o filho não deixar de lado né, os ensinos, né, os seus ensinos, né, os seus fundamentos, e aquele filho por algum breve momento ele deixou seus fundamentos de lado, né? A gente pode Exato. né, trazer isso para a nossa vida como a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é o nosso fundamento e nós como filhos, por mais que a gente saiba que nós somos filhos de Deus, que nós temos nele uma herança, que nós somos co-herdeiros com Cristo, a gente não pode jamais abrir mão da palavra de Deus, porque ela que vai nos orientar, ela que vai nos fortalecer e ela que vai nos amadurecer, né? Porque a verdade é que as promessas de Deus que já tem em Cristo, né, o sim, o amém, elas vão ser acessadas quando tivermos a maturidade de alcançá-las, né? Então, a gente não tem vivido tudo aquilo que Deus tem reservado para nós, né, como né, homens, como igreja, né, como família, porque a gente não tem permitido amadurecer nos fundamentos, né, amadurecer na palavra, nos princípios do Pai, né? E esse filho não estava maduro o suficiente para enfrentar as dificuldades, as pressões, né, e até mesmo os negócios da vida, digamos assim, né? Mas por ele se achar filho e por ter a herança em mãos, ele falou, opa, tô pronto, vamos lá, e assim ele quebrou a cabeça, né? Graças a Deus que assim, como ele tinha esse norte de ser filho, ele sabia que ele podia voltar, né? Mas quando ele volta, é interessante que até o pastor Luiz pregou sobre isso, né? Ele volta não mais para o terreno do pai, digamos assim, né? Mas sim para o irmão, né? O irmão que era o dono das terras ali que ele volta, né? Então, assim, ele vem até com esse senso de servir ao pai, mas na verdade agora ele poderia servir ao irmão, né? Já que o irmão que era dono da parte que restou, digamos assim, né? Mas ele volta e o pai o restaura, né? Coloca um selo, né? Coloca né, uma nova vestimenta sobre ele, e assim, ele é restaurada a identidade de filho, né? O propósito de filho, digamos assim, né? A identidade ele não perdeu, mas o seu propósito como filho, né? Então, assim, ele é restaurado por Deus, né, pelo Pai, a esse propósito, digamos assim. Mas o que é interessante é que o filho mais velho que ficou, né, ele chega meio apurrinhado, né, digamos assim, quando vê de longe aquela festa e bate um ciúmezinho. Então, assim, por isso até que eu não sou muito fã de dizer que o filho que ficou é Jesus, porque eu acho que Jesus não teria essa ciumeira da gente não, entendeu? Acho que né, pelo contrário, entendeu? Ele estaria junto, ele preparando o banquete com certeza, né? Mas assim, esse filho mais velho, né, o filho que ficou, ele acabou ficando com ciúme do mais novo, porque o pai nunca tinha preparado um banquete para ele, né, digamos assim. Nunca tinha feito uma festa, né, nem mesmo deixado que ele fizesse, né? Ele fica com essa revolta e a Bíblia fala que ele nem quer entrar para casa, né, nesse momento e o pai o chama, o pai tenta né, falar alguma coisa com ele abre o coração e reclama, né, faz essa reclamação com o pai, né, e o pai fala algo muito interessante, né, tudo que eu tenho é seu, né, tudo que né, está disponível aqui é seu por herança, você não precisa fazer nenhum esforço, né,
E eu percebo que às vezes a gente acaba perdendo a nossa identidade, né, como filho, exatamente porque a gente quer conquistá-la pelo esforço, pelo trabalho, a gente quer fazer algo pelo pai. Aquele filho, ele estava totalmente disposto a trabalhar pelo pai, a servir o pai, a fazer aquilo que agradava o pai, né? Tanto que ele fala isso: eu estou aqui tentando te agradar, eu estou aqui dando, né, o meu melhor, né? Como um trabalho escravo até, né? Se a gente for, né, ilustrar um pouco mais, mas esse trabalho demais sem o fundamento de filho, né, faz com que a gente também se perca, né, nesse propósito, digamos assim, né? Aquele filho, ele estava perdido mesmo estando na casa, porque ele deixou de, ele abriu mão, né, Exatamente. digamos assim, ele, né, por um breve momento ele abriu mão de ser filho, né, para simplesmente ser um trabalhador, né? E Deus tem nos chamado como filhos ao trabalho, né? É uma responsabilidade nossa, assim, o trabalho. Eu creio assim que o missionário é Jesus, né? Ele é o único que pode salvar o homem, então assim, a missão de salvar o homem pertence a ele, né? E nós somos as ferramentas, né? Os trabalhadores, né, dele, né, digamos assim, para essa obra. Mas não cabe a nós assim achar que a gente pode fazer algo simplesmente, e a gente acaba entrando naquele erro dos fariseus, né? De eu vou fazer algo, né, porque, né, eu preciso fazer algo simplesmente sem o chamado de Deus, né, sem um cumprimento, né, da vontade de Deus para as nossas vidas. A gente acaba deixando o nosso senso a nossa identidade de filho de lado, né, quando a gente faz isso, né. Teve um Então, ponto aí, muito quente. para ilustrar isso, olha só que bacana. Você falou começou falando da herança antecipada, ou a herança Sim, fora do tempo, ou aquele filho que tomou a herança que era dele, e agora você fecha a tua fala falando que tem um tempo para as sim, coisas acontecerem. Aí, cara, sabe o exatamente. que faltou para esse filho? Faltou ele ler Provérbios. Porque se ele Sem tivesse dúvida. lido isso daqui, ó, se ele tivesse lido Provérbios 20, versículo 21, olha o que Provérbios 20, 21 diz. A herança obtida antes da hora acaba não sendo bênção no final. Provérbios 20, Exatamente. 21. A herança obtida antes da hora acaba não sendo bênção no final. Então o cara faz o quê? Ele toma a herança que é dele antes da hora e o pai dele ainda está vivo. Então, esse versículo ele tem aspectos naturais e aspectos espirituais. Às vezes a gente acha que está pronto para pegar a nossa herança e viver aquilo que Deus chamou a gente para fazer, quando na verdade a gente precisa entender o tempo. Então, a herança Exatamente. ela tem um momento certo para ser destravada, para ser colocada em nossas mãos para a gente poder usufruir. Então, a gente não pode tomar a herança antes da hora. O grande problema desse filho foi ter tomado a herança antes da hora. E no final, essa herança ela se transforma em quê? Em maldição e não em bênção. Ela Exatamente. traz prejuízos e não ganhos, benefícios para esse filho. Então, leva o filho a um lugar de destruição, de perdição total, a ponto do cara comer a comida que os porcos comiam. Então, no aspecto natural, às vezes você está na treta com a tua família, né, querendo tomar a herança da tua avó, querendo tomar a herança da tua mãe, querendo tomar a herança do teu pai. Cara, hoje tem filhos que matam seus pais por causa da Sim, herança. A herança antes da hora, ela vai trazer maldição e não vai trazer exatamente. bênção. Assim como foi com o filho pródigo, vai ser com a vida daqueles que tomaram a herança antes da hora. Então, vovó está viva, pode fazer ali a divisão, né? Pode fazer os documentos, porque depois de falecido dá uma trabalheira tremenda. Agora, não usufrua da herança antes da hora. A herança tem o tempo Exatamente. certo para ela ser derramada. Isso no âmbito natural. Agora, no âmbito espiritual, os nossos pais espirituais, eles vão liberar a herança sobre a nossa vida no momento em que essa herança vai ser bênção para nós e não ser Exatamente. maldição. Quantas pessoas a gente tem visto hoje, Amaral? Quantas pessoas a gente tem visto fazendo como o filho pródigo fez? Pegando a tua parte na herança, metendo o pé e querendo viver, cara, esbanjando aquela herança e foi tomada antes da hora. No final, é o que o texto de Provérbios diz. A herança obtida antes da hora acaba, no final, não sendo bênção, né? A herança obtida antes da Sim. hora acaba não sendo bênção no final. Ou seja, no final ela se transforma em maldição. Então, cara, Tem- existe uma herança para você, né? Mas ela é para ser Deu tomada uma no travada momento aqui. certo. Existe uma herança para você, mas ela precisa ser tomada no momento certo. Amém. Exatamente.
Como é que agora voltou aqui. Exatamente, cara. Voltou? E assim, voltou, agora voltou. E assim, dentro até desse aspecto assim, eu não consigo não pensar em Sansão, cara, quando eu penso no filho pródigo, porque é alguém que foi um nazireu desde o seu nascimento, alguém que foi consagrado a Deus, então com certeza ele sabia dessa consagração, com certeza ele sabia do propósito de Deus para a vida dele, né? Ele foi ensinado pelos pais, né, a respeito disso, mas foi alguém que quando se tornou cheio de si, digamos assim, né? Eu com uma queixa, né, de um jumento eu combato tantos filisteus e assim eu vou para a guerra e vou bater em todo mundo, eu consigo vencer os meus inimigos sozinhos. Ele foi começando a deixar os fundamentos, os princípios de lado, né? Ele foi ensinado que ele não deveria tocar na vinha, né? Isso era um voto nazireu, né? Ele não poderia tocar em animais mortos, e ele começou a fazer isso também. Então, né, a Bíblia fala que ele passeava, né? Ele morava perto de uma vinha e passeava pela vinha. Então, eu acredito que o filho, né, acabou se perdendo porque é bem provável que, né, isso não foi algo tão rápido assim, né? Quando a gente lê a parábola é algo muito rápido, instantâneo. Ele saiu, já se perdeu e depois voltou, né? Mas isso com certeza foi um processo, né? Assim como foi na vida de Sansão, né? Nenhum filho se afasta, né, de um dia para o outro, né? Nenhum filho se desvia, digamos assim, né? Tanto estando na casa quanto saindo literalmente, né? De uma noite da noite para o dia, né? Isso é um processo, né, degenerativo, digamos assim, né? Um processo onde ele vai permitindo que essas pequenas coisas vão consumindo o seu coração, né? E Sansão é um exemplo Exatamente. claro disso, né? Ele foi permitindo que essas coisas tomassem o seu coração a ponto de, naquele episódio ali com Dalila, né? Juízes 16, 20, se eu não me engano, Dalila acaba de descobrir o seu segredo porque ele entrega o coração e, né, e lembrando que Dalila era uma filisteia, então assim, era alguém de um povo que era inimigo do povo de Deus, né? Ele estava ali no colo dela ali, então olha só o ponto que ele chegou, né? De degradação, né? De permitir que essas coisas consumissem seu coração, e ele entrega os seus segredos. A Bíblia fala que Dalila, né, diz para ele, acorda ele, a Sansão, os filisteus estão vindo te pegar, ele fala, eu vou sair como antes, né, e vou combater, né, os filisteus, né, e a Bíblia fala, só que ele não sabia que o Espírito de Deus já não estava mais com ele não sabia que distância ele estava, né, do Senhor, né. Eu acho que esse filho pródigo, quando ele está ali na lavagem dos porcos ali, que ele cai em si, que ele percebe, cara, olha só a distância que eu tô da casa do meu pai, né? Então, assim, ele, enquanto ele estava ali na curtição, na zoação, gastando a sua herança, ele não percebeu essa distância, né? Mas no momento em que aquilo tudo acabou e essas coisas acabam, os prazeres momentâneos eles acabam, né? Então, assim, o que o dinheiro pode comprar, uma hora o dinheiro acaba. Então, assim, isso não é eterno, né? Então, quando essas coisas acabam, ainda que demore muito tempo, mas acaba, é que você cai em si e você fala, cara, olha só que distância que eu tô do pai, né? Então, assim, o caminho de volta às vezes fica longo demais, então você precisa percorrer um longo percurso para voltar. Então, assim, tem as dores do caminho, né? Então, como você desperdiçou a herança, talvez você precisa fazer esse caminho a pé, né? Então, torna ainda mais cansativo, né? Ora para que alguma carona passe, assim, te dê uma Sobe ajuda para pelo você menos o não dinheiro ficar do longe. ônibus, né? Exato, entendeu? Tem alguém que ligue pro Uber aí para te buscar, porque assim, senão fica pesado realmente, né? E Sansão passou por isso, mas assim como Sansão, né? Sansão era filho, né? Então ele alcançou esse lugar de arrependimento, né? Então ele teve o seu fim glorioso, digamos assim, né? Cumpriu o seu propósito, né? Mesmo em sua morte. Mas foi alguém que precisou perder os seus olhos, né? Para isso, precisou ficar preso para isso, né? Então que você que é filho, que se encontra nesse estado, não permita, não se permita, né, chegar a esse lugar, né, assim como Sansão, né? Não deixe que o mundo te segue a ponto de você perder os seus olhos, né? Abra bem os É. olhos, porque o pai está de braços abertos te esperando, né? Amém, cara. A Thaís falou aí, né? Às vezes essa distância parece infinita. Já partindo para finalizar, eu queria compartilhar o que aconteceu comigo na minha lua de mel, cara. Faz um tempo já, né? Mas eu sou um cara que não nado muito bem. Eu tenho um certo pavor, né? De água. Quando eu percebo que meu pé não está esbarrando no fundo do mar, meu irmão, me dá uma aflição, no fundo da areia, né? Me dá uma Sim. aflição que aí fica um pouco complicado. A gente estava na lua de mel e fomos fazer um mergulho em alto mar. Aí, tranquilo. Botei aquele coletezinho maroto, o snorkelzinho e pulamos no mar. E eu fiquei ali, cara, deslumbrado.
vendo os corais, né? Vendo os peixes. Fiquei boiando ali. Só que antes de sair do barco, o cara jogou uma boia e falou: ó, essa boia faz um raio, professor de matemática aí, né? Essa boia faz um raio de 50 metros em torno do barco. A maré tá forte, não se distancie além da boia, porque vai ter dificuldade de voltar. E eu fiz o quê? Sabichão, né? Achando o Michael Phelps, mergulhou, pulou lá no mar e começou a olhar os corais, os peixes e me entreti, cara, me entreti com os corais e com os peixes. Quando eu percebi, quando eu levantei os meus olhos, a boia já estava muito para frente. Eu já tinha passado há muito tempo da boia. Então, assim, eu sabia que o lugar seguro era o barco. Eu estava vendo o barco, eu queria voltar para o barco, mas eu não sabia nadar o suficiente para voltar para o Exato. barco. Eu comecei a bater as pernas e os braços para tentar voltar. O máximo que acontecia era não sair do lugar, era não continuar se afastando mais, que a maré estava forte. Então, assim, foi preciso alguém de lá me ver e me buscar, que no caso foi a Dani deu falta. A Dani tinha uma pessoa nadando do lado dela, ela achou que fosse eu. Quando ela percebeu que não era, foi me procurar. A boia tá longe e Léo tá mais longe ainda, tentando voltar e não consegue. A Dani Sim. foi para me buscar, ela também não conseguiu me trazer. Ela voltou até o barco, pediu pro cara do barco e o cara foi lá me buscar. Aí imagina a cena. Aquele monte de tiazinha, aquele monte de senhor e senhora boiando ali tranquilo, e volta eu desesperado, arrastado pelo colete, pelo cara do barco. Mas às Exato. vezes, cara, a gente precisa passar por essa vergonha, mas é melhor passar por a vergonha e voltar para o barco, voltar para o lugar seguro, do que a gente ficar distante, se distanciando cada vez mais, até o ponto de Exatamente. não conseguir mais voltar, das pessoas não conseguirem Exatamente. mais nos enxergar e a gente se perder, cara. A gente morrer afogado, porque uma hora vai acabar a energia. Uma hora você não vai conseguir mais bater bracinho, bater perninha, uma hora tu vai afundar, cara. Exato. Então, eu vejo que a gente precisa atentar para isso. Existem Sim. ovelhas, existem moedas e existem filhos. A ovelha sabe que está perdida e não sabe voltar para Exato. o meio das outras ovelhas. A moeda nem sabe que está perdida. O filho, ele sabe que está perdido e ele sabe voltar. Então, já para a gente ir fechando, né? De vez mesmo agora, que daqui a pouco vai ter que abrir outra live. Ah, é interessante a gente olhar, cara. É muito interessante a gente olhar como os filhos que estão dentro da casa, a gente precisa entender aquilo que está a nosso dispor. Sim. Por quê? Meu irmão, eu vou buscar as ovelhas. Eu vou buscar as moedas. Amém? Nós Exato. temos uma geração sendo preparada para buscar as ovelhas e procurar as moedas. E nós vamos trazer as ovelhas de volta. Nós vamos encontrar as moedas e trazê-las de volta, mostrar para as moedas o valor que elas têm. E os filhos, eles vão retornar. Agora, quando os filhos retornarem, quando a ovelha voltar, quando a moeda descobrir o seu valor, eles vão começar a viver coisas extraordinárias. E a gente vai começar a olhar para eles vivendo essas coisas extraordinárias e começar a ficar chateado com isso. Porque a gente acha que tempo de casa trazer mais experiência. Na verdade, o que traz a experiência é você tomar posse daquilo que é teu. Você entender o que está à tua disposição. A Exatamente. parte que te cabe no momento em que você está na casa do pai. Então, cara, a Exatamente. gente vai ver filho voltando, a gente vai ver o cara que ficou a vida toda desviada voltando e pondo a mão sobre pessoas e as pessoas sendo curadas, se movendo nos Sim. dons, se movendo de maneira extraordinária e pessoas, filhos que estavam dentro da casa, vão olhar como esse filho que não estava desviado, né, tecnicamente não estava fora da casa do pai, Sim. vai olhar para o cara e falar assim: poxa, mas eu estou aqui tanto tempo, eu nunca desviei, eu nunca fui embora e nunca curei um enfermo, Exato. eu nunca orei, nunca tive uma revelação a respeito da vida de ninguém. Sabe por que você nunca teve? Porque você nunca tomou posse daquilo que está à tua disposição, Exato. cara. Já foi Exatamente. depositado, já está na nossa Exatamente. conta, é só sacar. Então não adianta depois querer tretar com o filho que vai voltar e querer achar que o pai está errado porque o pai está dando coisas para ele que você acha
que não estavam à tua disposição. Quando o filho Exatamente. fala com o pai, né? Eu estou aqui há tanto tempo e você nunca me deu um cabrito, né? Para eu festejar com os meus amigos. O pai fala: tudo que eu tenho é teu. Exato. E o cara não usufruiu. E por ele não ter usufruído, ele começa a querer julgar, né, o pai por ele estar dando aquilo que é dele, do pai, para o filho que está voltando, para festejar a Exatamente. volta do filho que se perdeu. Então Deus vai festejar, cara, a volta dos filhos que se perderam, que estavam perdidos. Uhum. Deus vai colocar anel no dedo desses filhos. Deus vai colocar sandália nos pés desses filhos. Deus vai dar dons. Deus vai fazer com que esses filhos vivam algo extraordinário. E Aleluia. Ele quer que você que está na casa viva isso também. Então não Exatamente. fique dodói quando o filho começar a fluir. Pelo contrário, alegre-se com ele e flua desde já. Sim, Alegre-se com o retorno, assim como o pai se alegra, alegre-se também você, cara. É exatamente. extremamente necessário a gente ter essa maturidade, porque na hora que os filhos estiverem de volta, a gente tem que festejar com eles e não emburrar a carinha e falar: poxa, papai nunca me levou a experimentar algo como ele está levando esse filho que voltou a experimentar. Cara, tu só Exatamente. não experimenta porque tu não quer, porque já foi depositado na tua conta, já está liberado para ti, cara. Exatamente. É? Amém? Amém. Eu acho que a gente pode finalizar dando um caminho, não dando caminho, né? Porque o caminho é Jesus, né? Então esse é o Amém? caminho de volta, né? Então a gente não vai colocar um outro caminho que não seja Jesus aqui, né? Mas eu acredito que tenha, né? Tá vendo muito vídeo daquele cara, hein? Tá querendo fazer um Não, caminho novo. não, Aquele não, cara tá te misericórdia. influenciando. Não, misericórdia. Não, a gente só assiste para orar por ele, né? Para que Tá Deus o vendo, alcance também. Mas tá vendo assim. uns vídeos azedos aí. Exato, assim, o caminho é Jesus, né? E como a gente falou no início da live, né? Esse mesmo Jesus que estava desde a criação, né? Que nos formou, que nos conhece no ventre, né? Antes até do ventre, ele colocou a eternidade no nosso coração, né? E falando para os filhos, né? Que nos ouvem, né? Com certeza você escuta uma vozinha, né? De longe, aquele conselho do pai, né? Aquele amor do pai, sente aquela saudade do colo do pai, do abraço do pai. Então, isso é mais do que suficiente para que você comece a tomar o caminho de volta, né? Então, a primeira Amém. atitude do filho foi reconhecer o seu estado, né? Ele, diante ali dos seus problemas ali, se alimentando da comida dos porcos, na verdade, assim, tentando se alimentar, né? Porque nem isso ele pôde comer, né? Então, assim, ali ele reconhece o seu estado, né? E esse é o primeiro ponto, né? Do caminho de volta, né? Para o pai, né? Então é você reconhecer o seu estado hoje, né? Como você se encontra, né, distante, né? E assumir isso para você, para Deus, e até mesmo para, né, pedir o seu Uber, digamos assim, espiritual, né? Alguém que consiga te ajudar, alguém que vai te Sabe fortalecer para que nadar, você volte. come na abraçada. Não sabe Sim, nadar, grita por ajuda. exatamente. Só não fica aí esperando porque, né, você vai acabar morrendo afogado e não é uma morte tão legal assim, né? Então, assim, esse é o primeiro estado, né? A primeira prática, digamos assim, né? Reconhecer o seu estado, né? E assim cair em si, né? E eu acredito que até isso provém de Deus, né? Porque a Bíblia fala que Amém. a bondade e a misericórdia de Deus é que nos conduz ao arrependimento, né? Então, isso também é uma ação de Deus. Então, permita que essa ação do Espírito que nos convence dos nossos pecados, né? Te alcance. Esse Espírito que testifica no seu Espírito, né? Porque nós somos filhos de Deus e isso é uma realidade pelo Espírito de Deus em nossas vidas, né? Ele é quem testifica isso. Amém. Então, se você se considera filho, então isso é um sinal de que o Espírito Santo está falando com você e está te dando essa mensagem, está te dando essa revelação. Então, permita que esse mesmo Espírito também te traga para mais perto, te ajude a voltar, né, para os caminhos do Pai, né? E reconhecer fala de arrependimento, né? Então, assim, vai ter esse caminho. Então, saiba que talvez o caminho seja longo para retornar, né? Dependendo da sua distância. Então, assim, vai ter que se cansar em alguns momentos, né? Mas a live aqui serve, né, não só para, não é para julgamento, né? Mas é De para maneira dizer alguma. que
estamos aqui à disposição, porque nós também fomos alcançados dessa maneira, né? Então estávamos perdidos, mas de alguma forma Deus usou pessoas para nos alcançar, então assim, a gente está As disponível, cara, cordas de assim, amor, né? exatamente. Então, assim, cara, conta com a gente, cara, assim, poxa, liga, manda mensagem, né? Às vezes a gente até passa desapercebido, porque, né, são tantos filhos, né, que a gente quer alcançar, que às vezes, né, a gente acaba, né, olhando demais, tantas moedas, né, tantas ovelhas, então, assim, às vezes o filho também está precisando, então a gente não enxerga, né, mas manda mensagem, né, vamos estar junto aí, né, independente seja virtualmente ou até mesmo com a máscara. Eu tenho álcool em gel em casa, tenho máscara aqui, então de repente dá para a gente manter um contato, né? Então, mas assim, conte, né, com a gente também, né? Conte com aqueles que você sabe que estão à espera também, né? Dos filhos que estão na casa esperando por vocês, né? Então não fiquem nessa sozinhos, né? Voltar para a cruz, né, cara? Você vai ter que olhar para Jesus e não precisa, né, lembrar que não precisa ter essa postura do filho, né, de, poxa, eu só vim para servir, né? Eu abro mão de ser filho, eu vou ser só servo, né? Porque Jesus não vai exigir isso de você, mas com certeza você vai precisar se voltar para a cruz e lembrar do que Jesus fez por você, né? Porque Jesus fala, né, que agora que ele vê, já não há mais justificativa para os nossos pecados, né? Então, assim, isso não é uma palavra de condenação para nós, né, mas é um alerta, né? Não tem mais uma justificativa para que a gente viva no pecado, digamos assim, né? Melhor explicando, né? Não tem um motivo para que a gente viva no pecado, já que Jesus abriu os nossos olhos e nos disponibilizou o seu reino, né? Ele nos transportou para o seu reino, nos dando uma nova vida, uma vida que é maravilhosa, porque não fala de uma vida somente aqui, mas na eternidade. Então, assim, eu estou esperando, né? Estou olhando para Amém. essa vida, né? Então, esse Maranata. Maranata, né? Que assim, não é só uma vida, né? A gente às vezes olha, poxa, lá não vou pagar conta, lá não vou ter prestação de nada, né? Não só por Lá não essas vai ter coisas, coronavírus. não vai ter coronavírus, né? Não por isso, mas por poder passar a eternidade no colo do papai, né? Isso é algo incrível, né? Algo maravilhoso. Esse caminho já está preparado para nós, né? Já tem casas, né? Onde o próprio Jesus fala que voltaria para o Pai para preparar um lugar para nós, né? Então esse lugar já está preparado para nós. Então volte-se para essa cruz, né, e aceite, né, o perdão de Cristo, aceite a Amém. salvação de Jesus, porque ele morreu por nós, por todos nós, né? Então isso inclui você, né? O pecado não te exclui, não te exclui, né, da salvação, não te exclui da cruz de Cristo, né? Viver no pecado é que provavelmente, né, se você não se arrepender, pode, né, ocasionar isso. Mas o momento que você permitir que, assim como Pedro, né, os olhos de Jesus te alcançam, né? Com certeza você vai se lembrar de quem você caminhou, né? Amém, cara. Amém. Bom demais, Amaral, Pô, meu amigo top. Batom. Amo demais tua vida. Pô, Tenho plena convicção de que papai está preparando algo, coisas extraordinárias aí pra amém, gente. amém, amém. Hoje, meu coração deu uma aquecida ali naquela mensagem que eu mandei para Pô, vocês cara, mais nem cedo. fala, cara, nem Tava fala. conversando um pouco com a Aline também a respeito disso, né? Eu Sim, cara, tenho convicção de que algumas coisas vão destravar nessa área aí, amém, cara, para que pô, vocês com certeza, possam cara, viver o propósito de Deus para vocês, amém, né? cara, Nessa terra. Feliz amém, demais, cara. cara. Pô, Feliz nossa, demais. cara, ali, confesso que meus olhos deram uma suada, assim, cara, então... Poxa, eu fui pro quarto, porque assim, cara, realmente assim, a gente crê, cara, num chamado de Deus nessa área, né, cara? Então, assim, a gente precisa ser treinado, né, ser aprimorado por Deus, né, com certeza. Então, assim, é uma ferramenta, né, cara? São meios da gente, né, fundamentar as nossas vidas nele, né, para começar a caminhar em direção a isso, né? A gente já tem um destino liberado, né? A gente sabe que é filho, então agora é Isso botar a aí. mão na massa, né? E Já amadurecer tenho, para já ter tenho essa herança. chamado e Exato. já tenho destino. Agora é só andar no propósito, cara. O Exatamente. propósito que ele estabeleceu para vocês andarem Amém. aqui, aquilo que Amém. testifica com o coração de vocês. Amém. E, queridão, nós somos herdeiros com Cristo, ou Amém. seja, em Deus nós temos herança. Amém. Então, usufrua daquilo que está liberado para você, mas não tome aquilo que ainda não é o tempo de Sim, tomar para você gastar. Vai ter o exatamente. tempo certo de Deus liberar essa herança sobre a tua vida para que você possa viver e usufruir, né, dessa herança nessa terra. Amém? Exatamente.
Que Deus abençoe você, cara. Que Deus abençoe a tua família, Jonathan. Que Amém. Deus abençoe a tua casa, os teus projetos, os teus Amém. sonhos. Que Deus abençoe o teu ministério. Que Deus abençoe aquilo que ainda nem nasceu, mas Amém. na tua vida, mas já nasceu no teu coração Amém. e já nasceu no coração de Deus antes mesmo de nascer no teu coração. Eu Amém. creio, cara, Amém. que grandes coisas não é jargão, não é uma frasezinha manjada, mas eu creio de coração que grandes coisas o Senhor tem preparado para a tua vida e para a Amém. vida da Aline. Coisas Amém. que Ele está trabalhando vocês nesse momento para Sem que dúvida. possa depositar essa herança sobre vocês Com e então certeza. vocês possam desfrutar de tudo isso que Ele tem preparado. Amém? Amém. Aí, aí, avarou aí. É. Não, pô, Amém. obrigado, foi um tempo precioso demais, né, estar com vocês. Eu incluo vocês porque, assim, a Dani tá aí, né, toda a família, né, então, assim, a gente ama vocês, assim, é muito bom caminhar com vocês, né, irmãos que nos acrescentam, né, demais, porque, assim, a vida de vocês, né, nos fazem crer ainda mais em Cristo, né, no que Ele está fazendo, então, assim, poxa, isso é algo incrível, então, assim, ao que a Aline sempre fala, né, a gente não vai te perder de vista, né? Ainda que a gente, né, veja pela internet como está sendo, né? A gente não sabe onde Deus vai nos levar, mas, cara, a gente vai estar sempre junto com certeza, né? Porque a vida de vocês, né, o testemunho de vocês fala muito ao nosso coração, nos acrescenta, nos edifica demais, né? Então, vamos estar junto aí com certeza e apressar essa vinda de Jesus, com certeza. Isso aí. Esperar e apressar. Tamo Exato. junto, meu irmão. Tamo Deus junto. abençoe. Amém. Deus Galera, abençoe. Deus Tamo abençoe junto. vocês. Ótima noite para vocês. É isso Que o aí. Pai possa falar o coração de vocês aí Amém. durante a noite de descanso. Tamo Amém. junto, meu irmão. Tamo junto. Beijão. Abração. Abraça a Aline aí por mim. Com certeza. Beijão pra Tchau, família tchau. aí. Abração. Tchau, tchau. Amém.